Viventes, no vídeo de hoje trago duas grandes polêmicas. Garfo ou pegador? Pegador ou garfo? Uns dizem que ao furar a carne eu perco na hora de assar todo o suco da carne. Será? Será mesmo que eu perco todo o suco da carne? Então vou fazer dois cortes com o mesmo peso. Por isso que eu já trouxe a balança para fazer a conferência no final, depois de assado e antes também. E na segunda parte do vídeo, a temperatura da carne, deixar descansar depois de assada ou não deixar descansar. Vamos lá, vamos até o final neste vídeo polêmico. Começando a botar fogo ali na parrilla, né? Que eu vou usar também lenha. Para este assado eu vou usar lenha de acácia negra. Começando o fogo com palha de milho, pegando nos gravetos e sim depois na lenha de acácia negra para dar aquela caloria, aquela brasa para fazer os assados. E eu vou começar este assado com um corte chamado de patinho, que é só o miolo e que já tem um vídeo aqui no canal, mas que eu não fiz essa pesagem antes de assar. Então, vou pegar aqui a minha mais nova obra-prima, a faca Furiosa, que vem em três tamanhos, 5 polegadas, 6 polegadas e 8 polegadas. Em aço MB sueco, gente, isso aqui tá cortando demais. Olhem que legal aqui no cabo, ó. É um cabo full tang, onde o inox vem até o final e com duas proteções entre a madeira. Gente, faca exclusiva e única, tá? E na parte desta peça de patinho, eu começo, ó, a levantar aqui, gente, e a faca vai trabalhando por baixo. Então, levanto a carne e a faca vai trabalhando por baixo e tirando. Agora eu vou dar uma pegada maior, ó, bem no nervinho, e a carne vai saindo. Bem no nervinho aqui, tem que tomar um cuidado porque a faca é bem afiada e no menor vacilo eu não corro a faca em cima do nervo. Quero correr a faca em cima do nervo. Então, segura aqui no nervo, bota a carne para lá e a faca vai trabalhando, ó, só em cima do nervo, ó. Olha que lindo, pessoal. Olha que bonito isso aqui. Não esqueça, tá, gente? Eu tô com um patinho aqui na mesa, tá? Olha como corta fácil. A parte que contém o nervo ficou aqui na minha mão. A outra parte é a que eu quero assar, que é uma carne muito macia, que aqui no canal já tem um vídeo sobre esse corte, que é o patinho, e que ficou muito macio. Depois de pronta, vamos ver quanto que ela pesa. Vocês viram o peso, né? 592 gramas. Então temos que fazer dois pedaços exatamente ao meio. Vou fazer os dois iguais, nem que eu tenha que tirar um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. Bem no meio, tá? Agora vamos pesar de novo quanto que tem cada pedaço. Olha que vermelho bonito, gente. Quanto que deu o primeiro pedaço? 306 gramas. Quer dizer que este aqui deve ser um pouquinho menor, né? 284. Então, vamos tirar um pedacinho aqui, ó, para deixar esse também com 284.
Mais um pedacinho. Dois, 8, 6. Vamos tirar aqui um filetinho. Tem que ficar igual. 284 com mais 284, 568. Assim como tem que ficar. Vamos fazer a prova real. 284 e 284. Então, temos o peso igual das duas carnes. Agora, pessoal, sal neles, puxar a brasa na parrilla e assar. E aí, vamos ver a diferença de usar garfo num corte e pegador no outro corte. Lenha já pegou fogo e já virou uma boa parte em brasa. Então, vamos bater essa brasa para começar a fazer esse assado, que é um assado rápido. E vamos fazer aqui, ó, na parte de baixo, a mais rápida. Cama de brasa pronta, salgar a carne e começar o primeiro assado da primeira polêmica. E para este assado de miolo de patinho, eu vou colocar só o sal triturado antes de colocá-lo na brasa. Colocar sal também aqui nas pontas e vamos fazer um trato. No lado direito da tela vai ficar o pedaço que eu vou usar o pegador e no lado esquerdo da tela vai ficar o pedaço que eu vou usar o garfo. Vamos lá então, gente, vamos lá. Lado direito da tela, lado esquerdo da tela. Então, ó, direita e esquerda. Esse aqui eu vou furar, ó. Vou furar a carne à vontade, ó, tá? E aqui eu vou usar o pegador. Então, roda o relógio aí para ver quanto tempo vai ficar pronto esse assado. Eu vou usar garfo pegador, pegador e garfo. Vamos ver daqui a pouco qual é a diferença da carne. Se perde o suco ou não perde o suco. Estou assando na caloria de 3 graus. Já passou 10 minutos. E o primeiro corte, pessoal, o primeiro lado já está pronto. Está bem tostadinho, ó. Até quase querendo queimar. Como eu não posso encostar o garfo no outro pedaço, e vamos acabar com essa polêmica. Vou pegar daqui a pouco esses 2 pedaços que já vão ficar prontos, vou colocar aqui na tábua e vamos pesar o que eu usei garfo e o que eu usei o pegador. E aí, vamos ver então qual é o que deu quebra ou tanta quebra assim para dizer que não se usa o centenário e bom garfo nos assados de grelha. Vamos lá! E aí,
Ao total, passaram-se 18 minutos, 10 mais 8. Agora vamos ver então, vamos ver a polêmica? Pegador primeiro, Vivente, pegador primeiro. E é claro, vamos direto para a balança. Carne quente saindo fumacinha. Pega a caneta e anota aí. Vamos botar para cá. Vamos limpar a balança. Limpar a balança para não ficar nada aqui em cima. Tudo limpinho, limpinho, limpinho. 198 no primeiro pedaço que não foi furado em nenhum momento. E agora vamos ver quanto vai dar o segundo pedaço que foi furado o tempo todo. Ha! 2 gramas. Perdeu 2 gramas de suco? Ah não, Vivente. Pera aí. Dizer pra mim que eu não posso furar a carne num pedaço que deu quase 300 gramas por 2 gramas, que estou perdendo a suculência, que estou estragando a carne. Mas não incomoda, Vivente, não me incomoda. Eu vou continuar furando a carne sim, porque está provado aqui, ó, está provado que não dá essa quebra gigantesca que falam que dá, que estraga a carne, que perde todo o suco da carne. E tem mais, eu vou cortar essa carne ao meio agora. Vamos ver o ponto que ela tá. Porque dependendo do ponto, se eu servir ela mal passada, eu tenho a certeza absoluta que ela não dá diferença nenhuma. Ela dá um pouco de diferença do ponto, porque aqui ela está ao ponto menos, quase para o ponto. Então por isso que deu 2 gramas a menos, gente. Poxa, daí eu vou te dizer, né, Vivente? Vamos lá então. Então agora vamos cortar essas carnes e ver exatamente como está o ponto para falar disso também. E aí ver por que deu 2 gramas de diferença. E aliás, essa balança é uma balança muito boa. Ela trabalha de 2 em 2 gramas. Então capaz dessas 2 gramas não ser tanto assim também, tá? Veio para cá e deu 2 a menos. Vamos lá, vamos cortar essa carne. Primeiro, vou pegar a Furiosa grande agora, né? Cortar bem no meio, ver como é que tá o ponto. O que tu achou, Vivente, desse pontinho aqui? Pra ti é ao ponto ou ao ponto menos? Muitos vão dizer que está ao ponto, então está aqui a diferença de quebra de suco da carne. Se fosse mal passada, não dava quebra nenhuma. Vamos ver a outra? Vou continuar com o pegador. Olha aí, pessoal, ou seja, para muitos, ao ponto. Para alguns, ao ponto menos. 2 gramas de diferença. Tá brincando, né? Tá brincando, né? Encerrado este assunto, vamos agora então para o segundo assunto polêmico. Deixar a carne descansar ou não? Agora, já, continua no vídeo. E agora, Viventes, vamos para a segunda polêmica deste vídeo de hoje, ou seja, a temperatura da carne. Deixar a carne descansar ou não? Eu trago um pedaço de Denver Steak, ou seja, a parte nobre do aceito, que muitos dizem que é carne de segunda, mas em boi de primeira não tem carne de segunda, e sim bons cortes suculentos e macios de carne. Mas aqui, nesta polêmica, eu trouxe até o termômetro digital para não errar. Porque depois de assado, como é que vai ser? Um lado já vou sair fatiando e vou comer quentinho, assim como eu sempre faço. E o outro eu vou deixar descansando por 5 minutos.
Mas antes vamos medir a temperatura por fora e medir depois de cortado a temperatura por dentro. E aí, vivente, tu vai escolher qual o tipo de assado que você vai querer fazer na sua casa, com descanso ou sem descanso. Eita, brasa bonita! Ó, caloria muito quente, pessoal. Tá entre 2 e 3, tá? E é aqui mesmo, na grelha baixa, que eu quero fazer esse assado. Então, vamos lá. Pegar o Denver e cortar ele ao meio. Não esqueçam, tá? Ele é alto, ele é um corte alto. O outro eu mostrei para vocês, eu tinha feito ao ponto ou ao ponto menos. Na minha opinião, ele estava ao ponto. Até quase passou. Por isso que deu aquela quebra de 2 gramas. Este daqui, então, eu vou cortar no meio. Já foi, faca boa é assim. E nestes 2 pedaços bonitos, marmorizados, que já são grossinhos, e ali no fogo vão inchar mais, porque carne de qualidade ela incha depois de pronta. Vou usar o sal triturado com pimenta do reino para temperar esse corte e já vou botar na brasa. Este aqui eu quero servir mal passado. Vamos temperar, gente, vamos lá. O cheirinho da pimenta. São garfos todos os lados. Esse já está pronto. Vamos lá então, gente. Vamos ver agora quanto tempo vai ficar no fogo. Passou 5 minutos e a primeira virada do Denver está feita. Como eu quero fazer mal passada, tem que ser assim. Já temos 10 minutos de fogo e vou virar, passar mais 5. É 5, 5 e 5 e aí vamos ver como ficou esse Denver. Não esqueçam, eu quero mal passado. Quarta virada, mais 5 minutos. Opa, fica assim. Deixa assim que eu viro. E agora, pessoal, isso aqui não quer parar, né? Então eu vou dar um ganho aqui, ó. Deixar ele assim, mexi pra dar um jeito. Depois dou mais uma viradinha. E aqui já vai dar 20 minutos com essa última virada. E aí eu vou trazer pra frente e vou ver se tá mal passado por dentro. Assim ele tá, quando tá muito mole, tá bem mal passado. É o que eu não quero. Eu quero mal passado, tá? Então, vou deixar mais um pouquinho e vou ver quantos minutos ao total vai ficar e já vou botar aqui na mesa e já vou mostrar a temperatura. Passados 20 minutos, rolando no 5, mais 5, mais 5, depois botei mais um pouquinho, na real deu 30 minutos, gente. E aí, olha como ficou essa loucura. E eu prometi para vocês que nós iríamos deixar um descansando e o outro, olha a fumaça, que coisa mais linda, pessoal. Um descansando enquanto o outro seria cortado. Vamos lá, vamos pegar esse da frente aqui, ó. Vamos ver, tá? Vamos pegar o termômetro primeiro. Termômetro, ó. Termômetro eletrônico, tá? Vamos lá, gente. Coloquei na carne. Ó, 71,2 no lado direito.
73,4 no lado esquerdo do vídeo. Para vocês é o contrário, né? Vocês é direita e esquerda, para mim é direita e esquerda. Então, vamos lá. Vocês já pegaram as temperaturas. Agora, este aqui, do lado esquerdo, vamos deixá-lo para o descanso. Então, começa a contar no relógio a partir de agora, 5 minutos, que eu vou cortar este aqui. Pegar a faca furiosa. E agora, meus amigos, ó. Lembram que eu falei que eu queria comer ou servir mal passado? Está aqui, ó. Primeiro corte, mal passado. E vamos ver quanto que está a temperatura deste corte por dentro. R$ 47,3 neste lado de cá e R$ 50 neste lado de cá. Uma pequena diferença, né? Neste e neste. Então, como eu gosto de carne quente, vou experimentar agora enquanto esse está passando o tempo. Então vamos lá. Tô cortando, ó. Tive que ir lá buscar uma farinha de mandioca para comer com esse corte, né, gente? Mal passadinha assim. Aquela farinha de mandioca gostosa, né? Grossinha. Essa daqui deixa o assado melhor, principalmente mal passadinha assim. Ó, bastante suco pingando. E vamos degustar ela assim, quentinha. Olha o suco. Ha! Naquela farinha de mandioca. Como diz um amigo meu, lá da Volantera. Tchê bolinha. Este churrasco aqui, até louco come. Denver realmente é uma das carnes que eu mais gosto e com certeza uma das melhores para o churrasco. Vamos botar aqui. Já está quase chegando na hora de cortar essa daqui. Produção diz que falta 1 minuto. 1 minuto para fechar os 5. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Produção, não esquece, quando der os 5 minutos me avisa aí. Tô só esperando, gente. Só esperando. Dá mais farinha aqui. Vamos lá. Então, chegou o momento, passou os 5 minutos. Vamos ver a temperatura deste corte depois de assado. – 38, ou seja, quase a metade. Era 70 alguma coisa, se eu não me engano, tá? Quase a metade. Agora, vamos partir ao meio, bem no meio. Oh, para quem gosta de mal passado, olha isso aqui, vivente. Exatamente como eu falei que ia fazer, né? Mal passado. E depois de recém-cortado a parte de dentro, vamos ver quanto que tem. Ó! Não baixou tanto. Por dentro a diferença foi em torno de 10 graus. Ou seja, gente, por fora ela ficou bem diferente. Por dentro ela diminuiu também, mas não tanto. Ou seja, você gosta de comer a carne mais morna, descansada ou cortada na hora, bem quentinha. A dica é, você decide. Tá aqui o vídeo que eu comentei que era bem polêmico, porque a primeira estava bem quentinha.
Já a segunda por fora já não ficou tão quente. E aí, sobre a parte de suco, se ficou mais suculenta ou não, também tem a ver com o ponto da carne, tá? Se eu apertar, ó, tem bastante suco, porque ficou mal passada. Mas se ficar ao ponto, aí não tem como aquele primeiro corte que eu fiz, aí não vai ficar isso aqui. Por isso que eu disse, você decide, uma bem quente ou uma mais morninha. É contigo, Vivente, eu fiz o meu. Qual que eu gosto? Eu gosto da bem quente, sempre tiro dali e já saio cortando, tá? Quero um corte bem quentinho, tira da grelha e já sai fatiando. Quero um corte descansado, tá? Que retém o suco, mas tem que ficar mal passado, senão ele não retém o suco, porém vai comer mais morninho, ou seja, mais frio. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu, Vivente. E você decide como fazer o seu assado. Um abraço do Gaúcho e até o próximo vídeo.